A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar e meditar na palavra? Vamos lá. Pai bondoso, Pai maravilhoso, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos dá. Pai, nós te pedimos, Deus, perdoa os nossos pecados, vem falar aos nossos corações, nós precisamos do teu direcionamento, da tua presença. Existem pessoas aqui que precisam de salvação em Jesus, libertação. Pai, tem misericórdia, Jesus, passa hoje com teu Santo Espírito, vai libertando e vai salvando, que haja vida em Jesus hoje para essa casa, essa empresa, abençoa essa nação onde essa palavra está entrando, esse estado, esse bairro. Senhor, abençoa essa clínica onde existem pessoas ouvindo, pessoas, Pai, que eu não posso imaginar, mas o Senhor conhece. Cura, Senhor Deus, pessoas hoje, supre suas necessidades, fala-nos hoje de forma poderosa, que haja um romper hoje, Pai, na vida dessa pessoa e na minha também. É assim que eu oro, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero aqui refletir com você. Quando você decidir buscar a Deus, às vezes a gente tá meio desanimado, né, para orar, para buscar o Senhor. Eu também passo por isso. Nós precisamos lutar para buscar a Deus. E à medida que a gente busca, mais a gente sente a presença dele. E quando a gente decide buscar a Deus de verdade, de todo o nosso coração, dedicando tempo para ele, coisas lindas acontecem. Olha o que diz lá em Jeremias 33:3, diz assim: Clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aqui, o profeta Jeremias, ele está falando, o Senhor está falando através dele para o povo de Judá. O povo não estava buscando ao Senhor como deveria. E Deus, ele está dizendo para o povo, ele está fazendo aqui nesse capítulo 33 uma promessa de restauração, porque o povo estava vivendo uma situação difícil, uma situação muito triste, dolorosa, calamitosa, mas era por causa do seu pecado. Então ele está chamando o povo: olha, se vocês clamarem a mim, clamem a mim, e eu vou responder vocês. Vou dizer coisas grandiosas e insondáveis para vocês. Mas ele está dizendo que esse clamor precisava ser sincero, um clamor verdadeiro, sabe? Um clamor no nível do desespero, porque era isso que eles precisavam, demonstrar a dependência de Deus, demonstrar que a esperança deles estava somente no Senhor. Eles precisavam se arrepender de seus pecados, então eles precisavam buscar o Senhor de forma verdadeira, de forma única, como eles não tinham buscado antes. Era isso que Deus queria da vida deles. E quando nós fazemos isso que está aqui em Jeremias, sabe? Quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, Deus, ele se revela a nós, ele fala coisas lindas para a nossa vida. Tanta coisa linda acontece quando a gente decide buscar Deus de todo o nosso coração. Olha, você vai ouvir o céu na terra. É como se Deus estivesse pertinho de você, falando com você, quando você desenvolve uma vida de oração. A busca traz intimidade, abre os céus e traz respostas, porque a tua oração sobe. Alguma coisa vai acontecer no céu, então você não vai ficar na mesma. Por isso que é importante orar. A busca faz a busca faz o anjo do Senhor continuar acampado ao nosso redor, porque é Deus que dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos guiar, para nos livrar de todo mal. Quando você busca Deus, ele paralisa o mal contra a sua vida na terra. Então, nessa terra tem muita coisa, tem muita seta no mundo espiritual que a gente não vê, mas que se materializa muitas das vezes no mundo material, contra a nossa vida. Então, quanto livramento eu e você podemos ter se a gente tiver uma vida de oração, clamando pela nossa família, pela nossa casa? Duas atitudes que movem o céu: a adoração e oração. Lá em Atos 16, quando Paulo e Silas, eles estavam à meia-noite, eles estavam presos, eles estavam orando, mas também eles estavam adorando. E o que aconteceu? Aconteceu um terremoto. Aí você vai me dizer: ah, Kelly, mas aquela região ali é uma região que acontece terremoto quase todo dia. É verdade, mas Deus usou o terremoto para abrir as portas das prisões. E eles não saíram de lá porque o terremoto abriu, não.
o carcereiro se converteu. E eles depois saíram porque eles foram libertos das algemas. Eles não fugiram porque o cárcere se abriu. Mas ali foi Deus agindo para que as autoridades daquele lugar vissem que o Deus de Paulo e Silas era um Deus todo poderoso e maravilhoso, um Deus que faz, não é? Então, duas coisas movem o céu. Nós precisamos orar e nós precisamos adorar ao Senhor. Nós nascemos para adorar. E, claro, meditar na palavra. Porque como nós vamos adorar um Deus a quem não conhecemos, nós precisamos conhecer o Deus a quem nós adoramos. E isso começa pelo estudo da palavra. Então, comece aí na tua casa. Coloque na sua rotina louvor, adoração. Vai varrendo a tua casa e vai limpando e vai profetizando e vai louvando. Você, homem, tá lá no teu trabalho, você pode botar um louvorzinho lá, baixinho, pois é, para não incomodar ninguém. A gente precisa ser crente chato, né? E aí faz isso, você vai edificar a sua vida e o seu ambiente de trabalho. Então essas coisas movem o céu, a adoração e a oração. E então você vai buscar e vai ter respostas da parte do Senhor. As portas vão se abrir, porque você vai buscando aquele que tem o caminho no meio do deserto. No seu caminho, Deus pode abrir portas de milagres que sozinho você não poderia abrir. Às vezes a gente pede até para Deus abrir uma porta. Hoje Deus estava falando comigo. Não é a porta que você quer, é a porta que eu tenho para você. Porque às vezes a gente quer uma coisa e Deus tem algo melhor. O que Deus tem para nossa vida é sempre melhor, embora às vezes aos nossos olhos humanos não pareça. Mas Deus sabe o que é melhor para nossa vida. Então, até a orar, o Espírito Santo de Deus ele nos ensina. Quando nós buscamos a Deus de verdade, quando nós decidimos buscar o Senhor, o Espírito Santo se comunica com a gente através da oração também. A oração não é um monólogo. A gente fala com Deus. À medida em que você desenvolve intimidade, o Espírito Santo começa a falar com você também. E tudo isso através da oração e também da palavra. Você vai buscar e você vai ter respostas. As portas vão se abrir porque você está buscando aquele que tem o caminho no meio do deserto. No seu caminho, Deus pode abrir portas de milagre. Então, traga o céu para a sua realidade da terra. Mateus 6,33, né? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos priorizar a busca pelo Senhor na nossa vida. Em primeiro lugar, buscar ao Senhor. A mudança da sua vida, da sua família, os seus resultados começam na adoração. Nós nascemos para adorar. Eu e você temos um propósito nessa vida, uma missão nessa vida. Primeiro, adorar ao Senhor, aquele que garantiu salvação por nós na cruz. Ele deseja ser adorado. Ele não precisa, mas é algo para o qual nós nascemos. Então vamos cumprir esse propósito com muito amor, com muito carinho. Quando você decidir buscar ao Senhor de todo o seu coração, Deus vai se manifestar a você. Você vai sentir os céus na terra. As portas vão se abrir. Respostas de oração vão vir. Cumprimento de promessa vai acontecer. É Deus se manifestando na sua vida. A vontade soberana dele vai se manifestar na sua vida. Guarda essa palavra com você, não só com você. Compartilha. Nos ajude lá com like. Assista o vídeo todo para o YouTube entender que foi bênção para indicar para outras pessoas que eu não conheço. Fica na paz. Um grande abraço.